Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Silmar Neck, o professor de administração aqui do Rico Domingues Concursos. E hoje eu vou trazer uma dica para o concurso do Tribunal de Justiça, né? E para o cargo de analista administrativo. Então, ó, já fica o primeiro ponto aí. Você que está estudando para o Tribunal de Justiça é o analista administrativo? Fica aqui com a gente, né? Se não for, vale a pena assistir um outro conteúdo, né? Pula para o próximo conteúdo que eu acho que é mais pertinente para você. De toda forma, para quem é analista administrativo, só ficou? É isso aí? Beleza? Então vamos lá. Para o cargo de analista administrativo, a gente vai ter dentro do conhecimento específico 40 questões. E daquele conteúdo que está distribuído lá pelo edital da FGV, muito provavelmente a maior parte vai estar dentro do edital de administração. Tá? A FGV tem uma característica em administração de ser uma banca que trabalha muito a contextualização. Então você precisa entender o contexto do enunciado e a partir dali resolver a questão, trazer. Então, ela, diferente de outras bancas, por exemplo, como a FCC, ela não vai priorizar a questão da decoreba, ela não vai priorizar a questão de pegadinhas, não, é a contextualização, tá? Então, você tem que entender o contexto e aplicar, né, a pergunta ao contexto trabalhado. Claro que volta e meia vai ter uma outra questão que é muito decoreba também, que é bastante simples, mas na maioria delas a gente vai precisar entender o contexto, aplicar a administração ali, tá legal? Então não adianta decorar a administração, mais do que qualquer outro momento não adianta decorar a administração, precisa se entendê-la, trabalhar os vários conceitos, fazer as ligações, ok? Em se tratando de FGV, de Tribunal de Justiça, para o cargo de analista administrativo, a gente tem uma série de conteúdos para trabalhar. Eu trouxe aqui agora, nessa pequena dica, duas questões que a FGV pediu para um cargo de analista administrativo também para o TRT, aqui de Santa Catarina, o TRT 12, no ano passado. Tá? O edital dos dois são muito parecidos, muito próximos. Então eu peguei duas questões dentro da área de controle. Olha só essa primeira aqui. Uma empresa do setor de transporte contratou uma consultoria para auxiliar no planejamento e no controle de suas atividades. No planejamento são definidas as metas da organização e os meios para atingi-las. Mas de nada adianta elaborar um bom planejamento se posteriormente não for comparado e realizado com o planejado, ou seja, não for feito com o controle. Em relação ao controle, é correto afirmar que, estou perguntando sobre controle na verdade, esta é uma das poucas questões que você não precisa contextualizar, mas sempre tem que ler com muita atenção, porque pode ser, né, que no final ele peça para contextualizar. Esta não, a próxima vai precisar. Então olha só, letra A. O controle tático procura avaliar o grau de realização da missão e visão de estratégias e objetivos. Então percebam, é uma questão a respeito de controle, mas do que ele trouxe na letra A? Para a gente saber se ela está certa ou está errada, a gente tem que buscar os conhecimentos lá de estrutura organizacional. O nível estratégico, o nível tático, o nível operacional. Lembra? Então, quando ele traz realização da missão e visão de estratégias e objetivos, a gente está falando de toda a organização. E ao falar de toda a organização, a gente está no nível estratégico. Portanto, não é controle tático aqui é controle estratégico. Tá? E aí já trago para vocês mais uma característica da FGV. Ela faz a conexão dos vários assuntos do edital. Raramente ela vai concentrar a prova numa parte do edital. Teve poucas provas da FGV que ela fez isso. Então ela pega todos os conteúdos, ou seja, a necessidade de a gente ver tudo, de analisar tudo com muita calma. Porque aqui a gente precisava de um outro conteúdo para saber que ela estava errada. Letra B. O controle é a função da organização destinada a controlar equipamentos e materiais. Controle de fato é uma função da organização, mas não necessariamente, ou não é só reduzido, né, a controle de equipamentos e materiais, então está errado. Na letra C, o controle de clã é assegurado pela alta direção mediante regras, normas e padrões elaborados junto aos empregados. Também não, né, não faz sentido nenhum. Na letra D, o controle de mercado avalia o desempenho organizacional com base em fatores intrínsecos à organização. Controle de mercado é o contexto externo, né? Esse controle de mercado é mais no sentido de acompanhamento, porque a gente não consegue gerenciar, né? O que está fora a gente não controla, não domina, certo? No entanto, dá para fazer esse acompanhamento do mercado, mas o mercado, ele não está dentro da organização, então é extrínseco, tá? Extrínseco. Cadê? Aqui, fatores extrínsecos à organização. Na letra E, o controle pode ser de três tipos, preventivo, simultâneo e posterior. Bem simples, está aqui o nosso gabarito, né? De fato, a gente tem esses três tipos de controle. Muito pouco trabalhados na academia, isso é bem fato, mas existe. O controle preventivo é o prévio. Antes do processo, eu faço o controle. Através de como? Como? Normas, procedimentos, um processo seletivo, ok? A compra e a seleção da matéria-prima, tudo controle que vem antes do processo, do procedimento. Enquanto acontece o processo, né, a questão da supervisão, a questão
do acompanhamento do processo, a questão do controle estatístico, ou seja, a gente está durante o processo. E depois, esse é o mais fácil, né, que todo mundo consegue pensar e imaginar, que é a verificação do que foi feito, uma avaliação de desempenho, por exemplo, elaboração de relatórios, de orçamentos, né? Enfim, um controle de auditoria, tudo isso é posterior. Então, a gente tem os 3 tipos de controle. A FGV é a banca que mais cobra esses controles, controle prévio, simultâneo e posterior. E é bem comum aparecer para você exemplificar, trazer exemplos de cada um deles, né? No último concurso do Tribunal de Justiça, ela teve 2 questões em cima disso, né? 2 questões em cima disso. E muita gente errou porque, de fato, isso é pouco visto normalmente na academia, tá? Então, essa é a primeira questão, gabarito letra E. A segunda questão, também lá da prova do TRT, ela pergunta o seguinte, ó, a alta diretoria de um órgão público de grande porte, que presta um serviço de alta complexidade, quer definir um sistema de controle como forma de monitorar o comportamento dos funcionários no desempenho do trabalho. O órgão tem uma cultura pouco participativa e o estilo das principais lideranças é autocrático. Tendo em vista as características de um sistema de controle eficaz, seria adequado adotar no contexto descrito. Gente, essa é a maior parte das questões, vocês vão perceber. Tá? Então você tem que entender o contexto para conseguir resolver a questão. Ela não vai perguntar como anterior, né, o que está certo a respeito de controle. Não, o que está certo em relação ao contexto que ela trouxe. Então isso vai precisar, além de muita atenção, um conhecimento de administração e vai precisar também o quê? Vai precisar que você tenha um raciocínio analítico muito bom, ok? Então vamos lá. Entendendo o contexto, a alta diretoria de um órgão público de grande porte, pode ser o Tribunal de Justiça, por exemplo, né, que presta um serviço de alta complexidade. Ele quer um sistema de controle para monitorar o comportamento dos funcionários no desempenho do trabalho. Então ele quer controlar o desempenho dos funcionários. Qual é a cultura? É pouco participativa, ou seja, as pessoas não participam muito, né? Você segue regras, segue rotinas normalmente, você não tem uma autonomia maior. E olha só, o estilo das principais lideranças é autocrático. E aí tem que lembrar lá dos estilos de liderança, falando de controle de novo, mas lembrar do autocrático. Lembra que a gente tem 3 estilos? Autocrático, democrático e liberal. O autocrático impõe, o democrático debate, discute e constrói em conjunto, e o liberal, ele se afasta e deixa o grupo sozinho tomar decisões, tem mais autonomia. Pois bem, cultura pouco participativa e o sistema é autocrático, é impositivo, beleza? Essa é a realidade. Agora, o que eu quero? Eu quero fazer um controle. Como é que eu posso fazer esse controle com base nestas características? Alta complexidade, ok? Pouca participação, cultura, como é que ele chamou ali? Cultura pouco participativa e liderança autocrática. Letra A, supervisão direta. De certo modo, a supervisão direta já existe através dessa liderança autocrática. Então ela não vai ser um controle muito bom, né? Autoavaliação de desempenho. Autoavaliação eu me avalio. Eu tenho que ter um senso crítico muito bom, eu tenho que ter liberdade de trabalho. Então, na autoavaliação, seria se a gente tivesse muita participação, seria se a gente tivesse liberdade de propor alguma coisa, ou seja, se a liderança fosse pelo menos democrática, né, ou liberal, que seria ideal. Então, não funciona. Auditoria. Auditoria, nesse caso, também não é uma forma de controle muito importante ou muito interessante, porque a auditoria vai ser depois para verificar o que aconteceu. Ela é fundamental quando a gente tem bastante liberdade de trabalho. Tá? Indicadores de produtividade de mão de obra. Da mesma forma, se eu tenho uma cultura pouco participativa, estes indicadores não vão trazer muitas informações relevantes. Então também não adianta. E na letra E, formalização de regras, procedimentos e políticas. Aqui sim. Ou seja, a alta cúpula, que tem a liderança autocrática, que gosta de impor e não ouvir os seus liderados, ela deve, então, formalizar regras. Ou seja, tratar como a organização com bastante burocracia. Tá? Então, tendo em vista características de um sistema de controle eficaz, seria adequado atuar no contexto descrito o quê? Formalização de regras, procedimentos e políticas. Formaliza tudo, coloca no papel e passa adiante. Né? Se a cultura é pouco participativa, vai ser bem aceito. Né? E se as lideranças são autocráticas, elas vão gostar disso. Ok? Então aqui eu trouxe rapidamente 2 questões a respeito de controle, mas para a gente observar já a contextualização que a FGV faz. Seja no sentido de trazer um cenário e você analisar, uma análise crítica desse cenário, ou seja, no sentido de que ela
contextualiza dentro do edital, trazendo várias ligações. Por isso é fundamental estudar pelas questões da FGV. Gente, não perde tempo fazendo questão de outra banca, é completamente diferente. A FGV tem uma forma de pensar, tá? Então foca aí nas questões da FGV, certo? Conte comigo, tem mais dicas aí na nossa página aqui no site, fica acompanhando, tá legal, gente? Um bom estudo e até a próxima dica!